Olá pessoal, nessa videoaula nós vamos ver o terceiro tipo de transporte através da membrana, que é o transporte em massa, onde a célula vai ativamente colocar para dentro dela alguma substância. Então nós temos a passagem de uma partícula para o interior da célula, então nós vamos chamar isso de endocitose. Endo é dentro, citose célula. Então, é uma entrada de alguma partícula, e agora não só uma substância, mas uma partícula mais grande e um volume maior também de partícula. Essa partícula tem um volume maior, mas também uma liberação, né? Existe uma passagem do interior da célula para o exterior dela, que é chamada exocitose. E dentro da endocitose, nós vamos ter dois tipos, que eu apresentei aqui para vocês, a fagocitose e a pinocitose. Na fagocitose, o que nós vamos ter? Uma projeção da célula, uma projeção da membrana plasmática em direção àquela partícula. Então, por exemplo, o nosso sistema de defesa do corpo, nossas células de defesa, principalmente os macrófagos, fazem esse tipo de processo de fagocitose, ao encontrar uma bactéria, por exemplo. Então, o que eu quis mostrar para vocês é exatamente o que vai acontecer quando um macrófago encontra um vírus ou uma bactéria e tenta defender o nosso corpo. Então, para isso, eu representei aqui de laranja uma célula, então é apenas uma representação bem simples. E aqui nós vamos ter a bactéria, tá? Então, só para a gente dar nomes aqui, vamos colocar bactéria, pode ser vírus, tá? Não tem problema, mas é algum corpo estranho, algum agente estranho que o corpo, as células de defesa identificaram que não fazem parte daquele corpo que eles patrulham, que eles cuidam. Então aqui pode ser uma bactéria e aqui, por exemplo, uma célula genérica, mas como eu estou usando um exemplo, uma célula de defesa, tá? E aí ela vai identificar aquele agente patogênico, vai ter receptores na membrana plasmática que vão fazer a ligação, identificar que não tem uma ligação e, consequentemente, não faz parte do corpo hospedeiro, não faz parte do corpo que ela defende. Então, ela projeta pseudópodos, tá? Ela projeta a membrana plasmática e, consequentemente, o citoplasma em direção a essa bactéria ou esse agente estranho. Então, aqui nós vamos ter essa projeção aqui, ó, chamada de pseudópodos, ou pseudópodes também, tá? A partir do momento, então, que ela projeta e engloba, faz o englobamento dessa bactéria, nós vamos ter a formação, então, desse corpo, né, dessa bolsa, que é chamado fagossomo. E o que acontece? Como é um agente estranho, é um corpo estranho, precisa passar pelo processo de digestão. E aí entra organelas que vão fazer essa digestão, que são os lisossomos. Eles vão atacar o fagossomo e, consequentemente, atacar o que tem dentro dele, que são essas bactérias ou vírus. Então, aqui nós vamos ter os lisossomos atacando e digerindo esse fagossomo. Ao ponto de nós termos, então, numa quarta imagem, né, 1, 2, 3, 4, nós vamos ter, então, o resto digerido. Então, produto da digestão celular. E, por fim, o que a célula vai fazer com esse resto de digestão? Ela vai mandar para fora. Então, esse é a exocitose, tá? Então, a passagem de partículas para fora da célula. Por quê? É tóxico, ela não vai usar, ela não vai, nesse momento, né? Nesse quadro, nesse cenário. Nós vamos ter outros exemplos dentro do nosso corpo em que as células vão fazer exocitose. Mas eu estou trazendo como exemplo o que acontece com as nossas células de defesa. Então, aqui, numa quinta imagem, nós vamos ter o processo de exocitose, a liberação desse produto da digestão para fora da célula, ok? E a pinocitose? A fagocitose, nós falamos que são partículas sólidas, por exemplo, uma bactéria, um vírus.
Já a pinocitose, nós costumamos dizer que é um conteúdo líquido ou pastoso. Então, no caso, essa partícula que agora vai entrar, essa substância, ela precisa estar diluída na água. Então, aqui eu representei a água e algumas gotículas de óleo, por exemplo, tá? Então, gordura, lipídio, pode ser carboidrato, enfim, tá? E elas estão aqui, nós temos a membrana plasmática, que eu vou pôr só as iniciais, tá? A membrana plasmática, e aqui então a água com essas gotículas de óleo. Gotícula de óleo, ela vai pesar, ou não precisa necessariamente ser o óleo, né? Ela vai pesar aqui na membrana plasmática, e é realmente isso, como se fosse um peso, uma entrada. Não tem a projeção do citoplasma e da membrana plasmática, uma deformação como a gente vê aqui. Não existe, não acontece a formação dos pseudópodos nesse exemplo da pinocitose. No caso da pinocitose é mais um afundamento, né, se a gente pode dizer esse termo, mas ele afunda a membrana plasmática, ok? Formando então um pinossomo. Pinossomo. E esse pinossomo também vai passar pelos processos de digestão celular, pelos lisossomos. Então, os lisossomos vêm aqui e começam a atacar esse pinossomo. Pode ser que a célula utilize esse componente, sim, com certeza. Por exemplo, o óleo, que acaba sendo uma reserva de energia, pode ser carboidrato, que é uma reserva de energia, não é uma reserva, né? É uma utilização quase instantânea da energia. Como ela pode jogar os resíduos fora, os restos fora no processo de exocitose. Mas geralmente esse tipo de situação acontece nas nossas células entéricas, que são as células intestinais. O nosso intestino, na parte que cabe, né, a absorção, é nesse processo que acontece a absorção dos nutrientes.